Se forem portugueses, deixem-nos entrar. Dos outros já não sabemos em quem confiar. Esta frase, dura, polêmica, quase impossível de ouvir sem sentir um arrepio, começou a circular numa Europa cansada, dividida e cada vez mais desconfiada. Não nasceu num gabinete político. Não veio de um comentador famoso sentado num estúdio de televisão. Veio das ruas, dos cafés, das filas do supermercado, das conversas entre vizinhos, das pessoas comuns que, no meio de uma crise social cada vez mais profunda, começaram a repetir uma ideia que parecia absurda para muitos, mas inevitável para quem a tinha vivido de perto. Numa Europa onde o debate sobre imigração se tornou uma ferida aberta, onde manifestações, protestos, confrontos e discursos inflamados ocupavam os telejornais quase todos os dias, houve uma cidade que chamou a atenção do mundo inteiro. Enquanto noutros lugares a tensão subia ao ponto de parecer impossível respirar, ali aconteceu algo que deixou jornalistas, investigadores e políticos de boca aberta. Mais de 600.000 pessoas invadiram as ruas durante um evento cultural que, em teoria, deveria ser apenas mais uma celebração local. Mas o que se viu naquele dia foi muito mais do que uma festa. Foi uma explosão de emoção, orgulho, gratidão e surpresa. No centro de tudo não estavam estrelas internacionais, nem líderes políticos, nem celebridades de internet. Estava a comunidade portuguesa. Sim, a comunidade portuguesa. No momento em que muitos estrangeiros eram recebidos com desconfiança em várias partes da Europa, os portugueses eram acolhidos com uma admiração quase inacreditável. Franceses, belgas, alemães, suíços e até britânicos repetiam a mesma frase, com pequenas variações, mas com o mesmo sentimento: com os portugueses é diferente. Eles não chegam para dividir. Eles chegam, trabalham, respeitam, cumprimentam, ajudam e deixam a cidade melhor do que a encontraram. E então a pergunta começou a espalhar-se como fogo seco: por que Portugal? Por que razão, num continente tão irritado, tão cansado, tão desconfiado, os portugueses conseguiam despertar uma reação completamente diferente? O que é que existe nesta forma portuguesa de estar no mundo que fez tanta gente mudar de opinião? É esta a história que hoje vamos contar. E aviso já, não é uma história confortável para quem gosta de simplificar tudo. Não é uma história para quem acha que todos os povos são iguais no modo como se integram, nem para quem acredita que a convivência entre culturas nasce apenas de leis bonitas escritas no papel. Esta história vai incomodar muita gente, porque mostra uma coisa como ameaça antes de os conhecer. Algo muito perigoso já aconteceu. Em França, a tensão era particularmente visível. Em Paris, milhares de manifestantes juntavam-se perto de estações e edifícios públicos. Em Marselha, as noites eram marcadas por confrontos. Em Lyon, durante algum tempo, muitos esperavam que acontecesse o mesmo. Afinal, Lyon é uma cidade grande, multicultural, cheia de comunidades estrangeiras, com uma longa história industrial e migratória. Se a tensão estava a arder no resto do país, seria lógico pensar que Lyon também acabaria por explodir. Mas não explodiu. E foi precisamente isso que intrigou toda a gente. Enquanto as câmaras mostravam caos noutros lugares, em certos bairros de Lyon a vida seguia com uma calma quase provocadora. As padarias abriam cedo. Os cafés enchiam-se de conversas tranquilas. Nas ruas comerciais, os lojistas cumprimentavam clientes pelo nome. Crianças saíam da escola sem medo. Reformados sentavam-se em bancos de jardim. Restaurantes portugueses, mercearias francesas, lojas africanas, cafés italianos e pastelarias locais conviviam no mesmo quarteirão sem aquela tensão elétrica que se sentia noutras cidades. Quem chegava de fora fazia sempre a mesma pergunta: por que é que aqui é diferente? No início, muitos especialistas tentaram explicar tudo com estatísticas. Uns falaram de policiamento. Outros de equilíbrio económico. Outros de urbanismo. Outros de políticas sociais mais eficazes. Tudo isso podia ter algum peso, claro. Mas quando os jornalistas começaram a falar com os moradores, apareceu uma resposta inesperada. Os portugueses mudaram a atmosfera desta cidade. À primeira vista, a frase parecia exagerada. Como é que uma comunidade, mesmo numerosa, poderia influenciar o clima social de uma cidade inteira? Mas os testemunhos começaram a acumular-se. Uma senhora francesa chamada Claire Moreau, dona de uma pequena florista, disse numa entrevista, quando a família Silva abriu o café aqui ao lado: pensei que seria só mais um negócio. Mas eles começaram a cumprimentar todos os vizinhos. Ajudaram-me quando a minha montra foi danificada numa tempestade. O Sr. Joaquim veio com ferramentas, sem pedir nada. A partir desse dia, deixaram de ser estrangeiros para mim. Um padeiro chamado Antoine Girard contou algo parecido. Trabalho há 30 anos neste bairro. Vi muita gente chegar e partir. Mas os portugueses têm uma maneira diferente de se instalar. Não fazem barulho para chamar atenção.
trabalham, cumprem, participam. Quando à festa do bairro, chegavam com uma palavra simples, quase esquecida em muitas sociedades modernas: consideração. A comunidade portuguesa em Lyon não nasceu ontem. As suas raízes remontam ao pós-guerra e, sobretudo, às décadas de 1960 e 1970, quando milhares de portugueses atravessaram fronteiras em busca de trabalho, estabilidade e futuro. Muitos saíram de aldeias do Minho, de Trás-os-Montes, das Beiras, do Alentejo, da Madeira e dos Açores. Levavam malas pequenas, fotografias da família, algumas roupas, pouco dinheiro e uma vontade imensa de vencer sem incomodar ninguém. Muitos começaram na construção civil, nas fábricas, nas oficinas, nos serviços, nos restaurantes, nas limpezas, nas pequenas empresas. Trabalhavam horas longas. Aprendiam a língua com dificuldade. Enfrentavam preconceitos. Eram chamados de nomes que hoje fariam muitos curar de vergonha. Mas, em vez de responderem com ressentimento aberto, responderam com uma disciplina quase teimosa. Construíram casas, pontes, escolas, estradas, bairros e memórias. Pouco a pouco, deixaram de ser apenas mão de obra invisível. Tornaram-se vizinhos, patrões, comerciantes, professores, enfermeiros, engenheiros, técnicos, donos de restaurantes, líderes associativos. Os filhos cresceram a falar francês na escola e português em casa. Aos domingos, havia bacalhau, caldo verde, frango no churrasco, pastéis de nata, futebol, fado, ranchos folclóricos e chamadas para os avós em Portugal. Mas a chave não estava apenas no trabalho. A chave estava no modo como esse trabalho era vivido. Muitos franceses começaram a perceber que os portugueses tinham uma relação muito própria com a dignidade. Não gostavam de fazer espetáculo da dificuldade. Não transformavam cada obstáculo numa acusação pública. Tinham orgulho, mas não arrogância. Tinham saudades, mas não rejeitavam a terra que os acolhia. Esta postura criou uma reputação. E reputação, meus amigos, não se compra com campanhas de marketing. Reputação demora décadas. Constrói-se no dia em que se paga uma dívida sem ninguém lembrar. No dia em que se devolve uma carteira encontrada. No dia em que se chega a horas. No dia em que se ajuda um vizinho idoso a carregar compras. No dia em que se fecha a porta com a comida, os santos populares, a ligação à terra, a bandeira verde e vermelha. Mas não usavam essa identidade como muralha. Usavam-na como porta de entrada. A festa portuguesa de Lyon tornou-se, com o tempo, o símbolo mais visível dessa relação. O que começou como uma celebração comunitária cresceu até se tornar num dos eventos culturais mais emocionantes da região. Barracas de comida serviam sardinhas assadas, caldo verde, bifanas, arroz de pato, rissóis, pastéis de bacalhau e pastéis de nata. Havia ranchos folclóricos, guitarras portuguesas, fado, música popular, exposições sobre Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Évora, Madeira e Açores. Mas o mais impressionante não era o conteúdo português da festa. Era a forma como os franceses participavam nela. Famílias francesas aprendiam a dançar vira. Jovens de origem italiana cantavam refrões portugueses com sotaque estranho, mas com entusiasmo verdadeiro. Crianças perguntavam por que razão Santo António era tão importante. Turistas ficavam em filas enormes para provar bacalhau à Brás. Chefes franceses tentavam reinventar o pastel de nata com creme de lavanda ou chocolate negro, e, em vez de ficarem ofendidos, os portugueses riam-se e diziam: está bem, não é tradicional, mas está giro. Essa flexibilidade abriu portas. Porque há comunidades que chegam a um país e dizem: a nossa cultura é intocável, vocês têm de aceitá-la exatamente como é. E há comunidades que dizem: esta é a nossa cultura. Venham conhecê-la. E, se juntos criarmos algo novo, talvez também seja bonito. Os portugueses, pelo menos naquele contexto, escolheram a segunda via. Uma professora francesa chamada Isabelle Laurent contou que, numa escola local, os alunos portugueses organizaram uma apresentação sobre Portugal. Em vez de apenas mostrarem bandeiras e mapas, falaram de valores, a saudade, a hospitalidade, o respeito pelos mais velhos, o gosto pela mesa partilhada, a importância da palavra dada. Depois compararam esses valores com tradições francesas semelhantes. No fim, uma criança de 8 anos, chamada Miguel Ferreira, disse ao microfone uma frase que viralizou nas redes sociais: talvez a diferença seja só a forma bonita que cada país tem de dizer a mesma coisa. O auditório ficou em silêncio. E depois rebentou em aplausos. O vídeo espalhou-se rapidamente. Não porque a frase fosse complexa, mas porque era pura. Num tempo em que adultos ganham dinheiro a dividir pessoas, uma criança lembrava que a convivência começa quando procuramos pontos comuns antes de transformar diferenças em armas. A partir desse momento,
a conversa sobre os portugueses em Lyon deixou de ser apenas local. Programas de televisão pegaram no tema. Comentadores discutiram se o modelo português de integração poderia. Nenhum povo é perfeito. Nem todos os portugueses são exemplos de virtude. Há portugueses problemáticos, como há franceses problemáticos, alemães problemáticos, espanhóis problemáticos, ingleses problemáticos. Transformar uma nacionalidade num selo automático de bondade seria infantil. Mas negar a existência de uma reputação coletiva construída por comportamentos repetidos também seria desonesto. E aqui entra a minha opinião pessoal. O que impressiona no caso português não é a ideia de que os portugueses sejam superiores. Isso seria ridículo. O que impressiona é que, durante décadas, muita gente simples, sem palco e sem discursos, construiu uma imagem nacional baseada em trabalho, discrição e respeito. E isso, num mundo barulhento, tornou-se quase revolucionário. A grande prova dessa ligação chegou num momento de dor. Quando Portugal sofreu uma série de incêndios devastadores que chocaram o país e comoveram a diáspora, as imagens chegaram rapidamente a Lyon. Florestas em chamas, aldeias evacuadas, bombeiros exaustos, famílias a perder casas, idosos a chorar diante do que restava das suas vidas. Para os portugueses emigrados, não era apenas uma notícia distante. Era a terra deles. Era a aldeia dos pais. Era o monte onde tinham passado férias em criança. Era o país que deixaram fisicamente, mas nunca emocionalmente. No dia seguinte, diante da Associação Portuguesa Local, aconteceu algo que ninguém esperava. Franceses começaram a aparecer com donativos. Alguns traziam dinheiro. Outros roupas. Outros medicamentos. Restaurantes ofereceram refeições para eventos solidários. Crianças levaram mielheiros. Um idoso francês chamado Marcel Dubois, que vivia há 40 anos no mesmo prédio que uma família portuguesa, entregou um envelope e disse: "Eles cuidaram desta rua durante décadas. Agora é a nossa vez de cuidar um pouco da terra deles." Muitos choraram. E não era teatro. Não era campanha. Não era uma operação de imagem. Era gratidão crua, espontânea, humana. A recolha de fundos espalhou-se por igrejas, escolas, mercados, cafés e empresas. Cartazes apareceram em francês e português. Solidarité avec le Portugal. Força Portugal. Nós somos avec vos. É simples. Mas a experiência portuguesa mostrava que a convivência não nasce de slogans. Nasce da vida real. O mais curioso é que, à medida que a admiração pelos portugueses crescia, também crescia a reação de surpresa entre estrangeiros que visitavam Portugal pela primeira vez. Muitos chegavam com ideias feitas. Achavam que Portugal era apenas um país pequeno, barato, nostálgico, bom para férias, praias e reforma. Alguns pensavam que Lisboa era uma cidade bonita, mas atrasada. Outros imaginavam o Porto apenas como vinho e nevoeiro. Havia quem visse Portugal como um canto periférico da Europa, simpático mas sem grande peso. Depois chegavam. E algo mudava. Um jornalista alemão chamado Lucas Schneider visitou Lisboa para fazer uma reportagem sobre habitação e turismo. Esperava encontrar apenas caos, preços altos e moradores irritados. Encontrou problemas, sim, porque Portugal não é um conto de fadas. Mas encontrou também algo que o desarmou, pessoas que, apesar do cansaço, ainda ajudavam desconhecidos na rua. Um taxista explicou-lhe a história de Alfama com orgulho. Uma senhora indicou-lhe o caminho até ao mirador e acabou por lhe falar do filho emigrado na Suíça. Num restaurante pequeno, o empregado percebeu que ele não entendia o menu e explicou cada prato como se estivesse a apresentar a própria família. Lucas escreveu depois: "Portugal não tenta convencer-nos aos gritos. Portugal senta-nos à mesa, serve-nos comida, conta-nos uma história e, quando damos por nós, já estamos emocionalmente envolvidos." Uma empresária sueca, Anna Lindström, teve experiência semelhante no Porto. Chegou para uma conferência e perdeu uma pasta com documentos importantes no elétrico. Entrou em pânico. Pensou que nunca mais haveria. 2 horas depois, recebeu uma chamada do hotel. Um homem português tinha encontrado a pasta, visto o cartão da conferência, atravessado meia cidade e entregue tudo na recepção. Não pediu recompensa. Apenas disse: "Imaginei que fosse importante." Ana contou a história numa publicação que se tornou viral. "Vim a Portugal por negócios. Saí com uma lição sobre caráter." É este tipo de episódio que cria a reação estrangeira que tanto mexe com o orgulho português. Não é porque Portugal seja perfeito. Não é. Há burocracia, salários baixos. No momento em que a Europa olha para a imigração com medo, muitos olham para trás e percebem: aqueles portugueses que chegaram pobres e discretos ajudaram a construir o país onde vivemos.
Isto não apaga dificuldades, nem preconceitos, nem episódios de exploração. Durante muito tempo, muitos portugueses foram tratados como cidadãos de segunda. Foram alvo de piadas, desprezo e estereótipos. Chamavam-lhes apenas trabalhadores manuais, gente simples, gente de aldeia. Mas a ironia da história é brutal. A mesma simplicidade que alguns desprezavam tornou-se a base da admiração atual. Porque ser simples não é ser inferior. Ser simples, no melhor sentido português, é saber chegar sem esmagar, falar sem gritar, trabalhar sem se vangloriar, ajudar sem filmar, sofrer sem transformar tudo em espetáculo. E isto, numa época dominada pela vaidade, é quase uma provocação. Quando o caso de Lyon ganhou destaque internacional, uma frase começou a aparecer em comentários: os portugueses são a prova silenciosa de que a integração ainda é possível. Muitos portugueses partilharam a frase com orgulho. Outros disseram que era exagero. E talvez seja. Mas há exageros que revelam sentimentos reais. O ponto central não é dizer que só os portugueses prestam. Essa seria uma conclusão perigosa e injusta. O ponto central é perceber o que os portugueses fizeram bem e por que razão isso gerou tanta confiança. Trabalharam? Sim. Mas muita gente trabalha. O diferencial foi a combinação de trabalho com humildade, presença comunitária, respeito pelo espaço alheio, manutenção da identidade sem rejeição do país anfitrião e uma capacidade quase instintiva de criar laços à mesa, na rua, na obra, na escola, no café, na associação. A pergunta que fica não é por que razão os portugueses são especiais. A pergunta verdadeira é, por que razão tantas sociedades esqueceram que o respeito diário vale mais do que 1000 discursos sobre convivência? Numa escola de Lyon, anos depois dos grandes incêndios em Portugal, realizou-se novamente um Dia da Compreensão Internacional. Crianças de várias origens apresentaram as suas culturas. Houve danças, comidas, bandeiras, histórias familiares. No fim, uma adolescente luso-francesa chamada Beatriz Almeida subiu ao palco. Tinha 15 anos. Falava francês perfeito e português com aquele sotaque misturado de quem vive entre dois mundos. Segurou o microfone e disse: durante muito tempo perguntaram-me se eu era francesa ou portuguesa. Eu respondia sempre com vergonha. Como se tivesse de escolher. Hoje respondo de outra forma. Sou francesa quando respeito a cidade onde nasci. Sou portuguesa quando honro a história da minha família. Voltou a circular nas redes. Portugueses em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Faro, Funchal, Ponta Delgada, Paris, Genebra, Luxemburgo e Londres partilharam-no com emoção. Muitos escreveram: isto somos nós. Outros disseram: isto é o melhor de Portugal. E outros, mais críticos, lembraram que isto também nos obriga a tratar bem quem chega ao nosso país. E esta última observação é essencial. Porque se Portugal gosta de se orgulhar da forma como os seus imigrantes foram recebidos e admirados lá fora, também precisa de olhar para dentro. Hoje, Portugal também recebe pessoas de muitos lugares: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, Índia, Nepal, Bangladesh, Ucrânia, China, Venezuela e tantos outros. E aqui a história deixa de ser apenas confortável. Se queremos que o mundo reconheça a dignidade dos portugueses imigrantes, então Portugal também tem de reconhecer a dignidade de quem chega para trabalhar, estudar, fugir da guerra ou reconstruir a vida. Mas há uma diferença entre acolher e fechar os olhos. Acolher não significa aceitar desrespeito. Integrar não significa destruir a identidade local. E exigir respeito pelas regras, pela língua, pela cultura e pela segurança não é xenofobia, é sobrevivência social. O segredo português no estrangeiro talvez tenha sido exatamente esse equilíbrio: manter a alma portuguesa sem cuspir na casa que os recebeu. É isso que muitos estrangeiros parecem admirar. E é isso que Portugal deve defender também dentro das suas fronteiras. No final, a história de Lyon e da comunidade portuguesa tornou-se uma espécie de espelho para uma Europa em crise. Enquanto muitos gritavam, os portugueses mostravam. Enquanto muitos exigiam confiança, os portugueses acumulavam-na. Enquanto muitos discutiam identidade como se fosse uma arma, os portugueses demonstravam que identidade pode ser uma ponte. Não uma ponte perfeita. Não uma ponte sem fissuras. Mas uma ponte real. E talvez seja por isso que, quando alguém diz, com os portugueses é diferente, a frase toca fundo no coração de tanta gente. Porque por trás dela existe uma memória coletiva feita de malas de cartão, obras ao amanhecer, cafés abertos de madrugada, mães a limpar casas, pais a trabalhar em fábricas, filhos a estudar em 2 línguas, avós a guardar fotografias de aldeias distantes, domingos com saudade, verões em Portugal. Regressos emocionados, bandeiras discretas na janela, promessas cumpridas e uma vontade quase sagrada de não envergonhar o nome da família.
Num mundo onde tantos querem ser admirados sem fazer nada para merecer, esta história lembra que a admiração verdadeira nasce devagar. Portugal não conquistou este respeito com barulho. Conquistou-o com presença. Não com arrogância. Com constância. Está na forma como os seus filhos se comportam quando ninguém está a aplaudir. E, pelos vistos, o mundo começou finalmente a reparar.